Olá você, ligado aqui na Rádio Praia FM, diretamente dos estúdios Costa Norte. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fabcast. Quem vos fala é Paulo Ricardo e ao meu lado, meu companheiro Peterson Fernandes, e bora para mais um episódio do nosso querido Fabcast. E hoje a gente tem um convidado que foi o responsável pelo primeiro episódio, né? Um convidado muitíssimo especial. Ele estava aqui no início, no gênesis aqui do nosso Fabcast. Hoje lhes apresento Alexandre Rodrigues. Bom dia. É bom estar na nova fase de novo, começando, né? Uhum. E o café tá bom de novo. É engraçado até porque a gente tá gravando agora, mas sai às 8 só, né, o programa de sábado, né? É. Então vai ficar meio anacrônico a gente falar bom dia, mas eu vou ter o costume de ficar falando bom dia mesmo. Eu vou ter o costume de falar bom dia. Acontece. Mas enfim, Alexandre, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado. por ter vindo conversar com a gente. Na primeira vez a gente tentou conversar sobre vários assuntos, o tempo acabou não permitindo, a gente avisou você que ia ter um segundo convite. Sim. Né? E estamos aqui novamente, olha só que legal. Então, a gente queria que você desse uma pequena introdução sobre quem é você, quem é Alexandre. Vamos lá. Meu nome é Alexandre Rodrigues, Pamplona, espanhol e português. Tá? Eu sou nascido no Paraná, Londrina, mas a minha mãe é daqui, é caiçara. Tá? E praticamente eu moro aqui há mais de 30 anos, né? Conheço toda essa região, né? E sou formado em biologia. Tá? Sou professor de biologia, nome bonito, bacharel, licenciatura plena em biologia, com ênfase em biologia marinha, e fiz pós-graduação na parte de gestão ambiental, tanto que eu trabalhei numa empresa, pode falar o nome da empresa? Né? Pode. Eu trabalhei na Petrobras, tá? Legal. Conheço bastante sobre refino de petróleo, toda essa região, e aí de lá eu falei com o meu instrutor, ela falou, não, faz uma pós-graduação em gestão ambiental, porque é uma área que a área do meio ambiente hoje é uma coisa muito importante, por causa, você vê esses acontecimentos, últimos acontecimentos climáticos aí, que tem preocupado, né, o mundo. Sim. Então estou aqui para bater um papo sobre isso. E eu tenho hobbies, né, eu sou muito colecionador de tudo, né, de tudo. Minha mãe fala, você é acumulador, não sei o que, não. Eu sou colecionador e eu gosto também da cultura japonesa, cultura geek, né. Tanto que eu cresci vendo aqueles seriados japoneses que passavam Ultraman, Ultra Seven, Jaspion, Changeman. Quem tem mais de 40 sabe o que é isso. E frequentei eventos e aí montei um grupo, né? Começou com um grupo de exibição, na época era fita cassete, né? De animes, né? Que às vezes animes que não, seriados japoneses, né? Que nem estreavam no Brasil, mas a gente fazia uma vaquinha no grupo, conseguia as fitas, às vezes não tinha episódio, não tinha legenda. Era tudo japonês, mas mesmo assim a gente se reunia para assistir, porque não tinha espaço e nem tinha evento. Isso era meados de 2000, começo de 2000 e isso. E aí eu fiquei 12 anos trabalhando com isso aí, mas aí eu acabei passando a bastão, passando à frente. E aí veio a pandemia, vim morar aqui em Bertioga e eu montei a minha loja, porque assim, meu avô, ele trouxe o primeiro gerador de luz para essa cidade, tá? O José Rodrigues, tá? E montou a primeira padaria. Então nós temos um salão lá e eu resolvi montar uma loja e nessa loja eu tenho de tudo, tá? Que é a loja de garagem, tá aqui. E eu vendo de tudo, vendo jogos de videogame, tem sebo de livros, tem roupas, móveis também, móveis raros, móveis usados. E aí eu acabei incrementando essa parte de cultura nerd lá também, tanto que tem mangá. Eu acabei virando a banca de revista da cidade também, tá? Porque a última banca que tinha lá no centro, acabei arrematando os últimos mangás, as coisas, e botei, né? E lá. E agora eu tenho o meu canal no TikTok também, que eu resolvi falar sobre o meu conhecimento, que é o conhecimento da gente. A gente tem uma coisa que a gente tem que ser agente multiplicador. Então, a pessoa que tem conhecimento não pode guardar para si. Sim. Tem que passar para o próximo, né? Então, eu montei esse canal e esse canal eu falo de tudo. Falo sobre biologia, falo sobre música, falo sobre poesia, porque eu acho que nós temos que voltar a ler, tá? Claro, você tem o celular, você tem os aplicativos para leitura, mas nada substitui isso aqui, tá? Nada substitui a leitura, tá? Então, é isso. Estou aqui à disposição para vocês
perguntarem Certo. o que quiserem, tá? Mostra pra gente um pouquinho das coisinhas que você a gente- trouxe aqui. a gente Eu queria- Tem um ursinho aí. A gente tem algumas Então. pausas, a gente tem algumas perguntas, mas a gente acho que seria legal a gente começar pelas coisas que tem na mesa. Então, Vamos pegar de um em um. Vamos lá. Isso aqui lembra a minha infância aqui em Bertioga, tá? E de muita gente. Porque antigamente Bertioga, sabia que isso aqui já foi estação baleeira? Antigamente se caçava baleia. Por causa do óleo, né? Porque não tinha iluminação. Então se usava o óleo de baleia para pôr naqueles castiçais ou candinheiros. E pegavam esse tipo de concha, quando antigamente em Bertioga tinha muita dessas conchas, tá? Então eles abriam um buraco aqui e botava um óleo de baleia aqui e fazia de lanterna, tá? Caramba. Essas conchas aqui lá nos anos 60, por aí, ainda tinha algumas dessas. E o nome dessa espécie aqui, eu falo o nome, biólogo fala o nome, isso aqui chama Cassis tuberosa, tá? É uma concha que ela tinha muito aqui antigamente, tá? Hoje você não vê mais, mas antigamente ela servia como lanterna com óleo de baleia, tá? Algumas comunidades ainda ribeirinhas ou caiçaras ou hips, ainda você pode encontrar essas conchas assim. Eu tenho umas 4 lá em casa da minha avó e essa daqui minha mãe me deu, né? Então tem um significado especial, né? Então é isso, eu trouxe ela para representar. Isso aqui é o ouriço do mar, que é muito conhecido aqui, que é o caiçara chama pindá, ouriço do mar. É um animal que tem bastante aqui no litoral. Esse aqui é só a concha dele, tá? Mas ele é cheio de espinhos, né? E ele serve para bioindicador. O que é isso? Quando o mar está poluído, começa a morrer, os primeiros bichos que começam a morrer são esses bichos aqui, entendeu? Então ele serve para poder ver se começa a morrer, porque é um animal que vive nas costas, vocês já devem ter visto, na né? praia, tem alguma coisa errada. Então, se der alguma coisa errada, os primeiros a desaparecer são esses bichos aqui. E eu tenho percebido, isso aqui eu pegava muito na prainha, tá? Você vai na prainha, principalmente em janeiro, fevereiro, tem muito, é a época de reprodução. Então forma aquele tapete. Você pensa que esse bicho é aqueles espinhos roxos, ele não é preto, ele é roxo escuro, tá? Uhum. É tipo... Não, acho que não é a mesma coisa, mas quando dá aquele monte de estrela... Então, é da mesma praia, espécie, da mesma porque espécie, né? é outro nome, equinodermos. Equinodermos vem do grego, equinos, espinho, dermos, pele com espinho. Então, dessa ordem, aí vai os ouriços do mar, estrelas do mar, pepinos do mar. Então, quando esses bichos começam a desaparecer, quer dizer que a água está ruim, está poluindo e quando esses bichos aparecem, começam a desaparecer outras espécies de animais, né? Então eu trouxe isso para exemplificar. Aí tem a parte de cultura nerd. Aí eu tenho aqui eu trouxe o Batman, que eu sou muito fã. Eu adoro o Batman, para mim é o melhor herói que tem. Desculpe o pessoal da Marvel, mas eu gosto do Batman. Que legal, isso daí é justamente a revista do Homem-Morcego, né? também. Então aqui, esse é um vilão do morcego Batman, homem, um morcego né, na verdade. humano, tá? É um daqueles vilão que é segunda classe. Aí aqui eu trouxe poesia. Teve semana passada o evento do meio ambiente, né, ali na tenda, né, e aí foi uma poetisa que ela estudou com a minha mãe, a dona Eleonora, e ela lançou o livro dela, O Mar e a Cidade. Aí ela recitou poesia, falou da história dela. E ela foi falando da história dela, e eu fui lembrando das histórias que a minha mãe contava, de como era Bertioga antigamente, né? E eu fui lá, adquiri o livro. Aí tava lá meu amigo lá, o Pantera também, tava o pessoal lá. Aí a gente foi prestigiar, foi bem bacana. Eu dei um pulinho lá, foi bem bacana o evento. Foi, o evento... E todo ano tem, né? Sim, foi bem Esse bacana. evento serve para conscientizar, né, a população, né? Você sabia que nós estamos aqui numa área de Parque da Restinga, Parque Nacional da Restinga. Desde 2010 foi tombado não, foi feito esse parque, né? Principalmente aquela área do Itaguaré, aqui do Rio Itapanhaú. Essa área tem uma biodiversidade muito grande, principalmente na área de manguezais, né? Que é outra coisa importante para falar. Bom, gente. Perfeito. Até entra no... É isso daqui. Então, isso aqui eu trouxe do bairro da Liberdade, tá? Que é aquele... o Brasil, ele tem a maior colônia japonesa fora do Japão, né? tá? E tem uma história muito bonita, né? Porque o Kassato Maruko foi o primeiro navio
a vir para o Brasil, trouxe os japoneses, né? Os japoneses eles ocuparam os campos onde os escravos ficavam. Então, eles começaram o cultivo, né, de chá, porque eles têm costume de tomar chá desde a época dos samurais. Então, principalmente no Vale do Ribeira, eles plantam banana, plantam chá branco, chá preto. E isso aqui, junto com aqueles gatinhos, é o chama dinheiro, é o chama fortuna. Eu acho legal. Isso daí, sabe aquele gatinho que fica fazendo assim? Isso que eu ia falar. É o mesmo princípio. É muito legal. Mas você sabe a história desse gatinho? Do gatinho? Desse não. gatinho? Eu fui descobrir o Neco. essa semana, cara. Tem um provérbio, uma história lá, a japonesa lá, que era tipo, Que tinha era um pra cara... pastar passarinho. Tinha um cara... Não, tinha um cara... Na hora que eu descobri isso, eu achei, cara, que louco, que da hora. Era um cara, acho que ele era um general, alguma coisa assim, alguma coisa do exército. Aí ele foi descansar e ficou embaixo de uma árvore. Aí essa árvore ficava perto de um templo. De um templo lá. Uhum. Aí ele olhou pro templo e viu um gato fazendo assim, pra ele. Aí ele ficou olhando, ignorou, passou um tempo, o gato continuou lá fazendo assim. Ele falou, mas que loucura, gato. Aí ele foi lá ver o gato. Na hora que ele chegou lá, não tinha, o gato não tava lá. Quando ele foi voltar, um raio foi e caiu na árvore que ele tava deitado embaixo. Aí desde então eles falam que isso daí dá sorte, Dá entendeu? sorte, então. Essa história eu não conhecia, não. Aí, ó, tá vendo? Olha aí. É uma loucura, não, eu descobri faz o quê? Faz uma semana que eu descobri essa história, eu achei muito legal, cara. Não, mas lá, o bairro da Liberdade, eu sempre falo, né, que você quer se integrar à cultura japonesa, tudo que o japonês faz tem filosofia por trás. Sim, tudo. sim. Até na artes marciais. Você pensa arte marcial é para luta, não. A arte marcial é para defesa e para o seu bem-estar físico, Sim, né? sim. Então o japonês ele preserva muito a beleza das coisas, né? Tanto que isso vem lá do período dos samurais, né? Na época dos samurais, dos templos, aqueles jardins, você vê aqueles jardins japoneses com cerejeiras, com carpas. É um país maravilhoso que ainda não visitei, quero visitar. Eu também. Né? Porque é lindo. Não, e eu gosto... Você tem ascendência asiática, né? Pior que não. Não tem? Não. Nada? Minha avó, parte do pai, era filha de um cacique de uma tribo chamada Paiacuros, que veio do Oriente. Casou com meu avô, por parte de pai, que era espanhol e holandês. Caramba. Meu pai casou com a minha mãe. Meu pai, o espanhol, casou com a minha mãe, que é portuguesa. E deu isso aqui. Nossa, então realmente é uma mistura. Então, Bem suco de Brasil, né? Brasileiro. Brasileiro. Tem... Mas sabia que tem japonês que tem cara de ocidental e é japonês. Tem muito japonês. Porque aí eu já não sei se é sensei. Nem sei. É uma mistura de tudo, né? Aquele filme, você falam como japonês. Não, como é que é? Do negócio de carro lá? Putz, vocês parecem... como é que é? Vocês são coreanos, seus carros são japoneses, vocês falam como judeus, aí fala assim, usa perfume árabe, meu pai assim. chamava direto, o chinês, o japonês, o japa, né? Nunca o brasileiro. Não. Comigo também é a mesma coisa. Comecei a chamar o de japa. o português. Nunca me fala português. Eu falo, Então eu vou começar a japa. chamar de português agora. Olha, tá bom. Ela vai chegar lá no Pamplona gordinho lá. é português, Pamplona é espanhol. É espanhol. É espanhol, da cidade de Pamplona, que é a cidade da Estourada. E Rodrigues é português. O legal. meu avô, por parte de mãe, veio de Portugal, né? Minha mãe tem cidadania portuguesa, Legal. entendeu? E você tem cidadania portuguesa? Eu vou tirar. Vai tirar. Mas pelo sobrenome, acho que você consegue espanhola, não consegue? Consegue. Cara. Consegue. Eu acho que pelo meu pai já tinha comentado que talvez... Isso aí pela- você tem pelo que meu eu fazer conseguia. Tem que ver a sua genealogia, essas coisas todas aí, e ver o que dá pra fazer. Bom, vamos entrar num assunto do momento agora? Vamos. Eu já queria Vamos falar disso daí. exatamente. Queria falar disso. A gente queria entender um pouco o que mais causa, o que é mais um erro humano, é mais uma questão do animal, por algum motivo dentro do ecossistema ali do mar, ali, marinho ali, tá causando esses ataques de tubarão que a gente tá tendo recentemente aí, eu acho que foi em Recife, né? Teve em Recife... porque no Nordeste do Brasil tem bastante aquele tubarão-tigre, né? É o conjunto da obra. É o conjunto da obra. Primeiro que as espécies que estão atacando lá... vou fazer uma perguntinha para vocês. Vocês acham que
o tubarão branco é o pior? Bom, eu tenho uma opinião. Vocês viram o filme sobre Tubarão, isso, né? Sim. Tubarão, sim. Vocês viram o filme? Eu acredito. Pode começar você primeiro. É. Assim, ele é o maior, só que a gente tem uma falsa afirmação de que por ele ser o maior, ele seria o pior. Não é o maior, mas tudo bem. O tubarão branco não é o maior. O tubarão-baleia, né? É o tubarão-baleia. É o tubarão-baleia? Tubarão-baleia, Ah, tá. ele chega a 18 a 20 metros de comprimento. Aham. Nossa. E é dócil. É um animal baleia, dócil, porque ele não tem dente, ele só come plâncton. Que é aquele... Na outro podcast eu falei que é aquela conjunto de micro-organismos, né, que fica na beira. Agora... 22 metros é o tamanho da minha varanda lá de casa, assim, ó, cabe um tubarão-baleia lá dentro. E vou dizer, tem um museu aqui que eu trabalhei, eu fui monitor de museu, tá? Desculpa. Eu trabalhei no Museu do Mar, é aquele que fica lá em Santos, sabe, na ponta da praia. Ah, É o único museu privado de Santos, tá? É bancado pelo próprio dono. Tá bem velhinho já, eu quero ver quem é que vai assumir aquele museu, porque ele é muito importante para nós. Ele é o maior museu de, assim, é um museu de espécies, de várias espécies marinhas empalhadas, porque ele trabalha com mergulho, ele faz batismo de mergulho em Ilhabela, que ele tem curso de mergulho, e ele tem taxidermia, que é o empalhamento dos animais. E ele montou esse museu do nada, entendeu? Assim, lá tem um filhote de tubarão-baleia empalhado. O dia que vocês tiverem a oportunidade de ir lá, é 12 metros, tá, o filhote de tubarão-baleia. 12 metros o filhote. E tem coisas que só tem lá. Então, por exemplo, tem a maior concha do mundo, que é a Tridacna, que é uma concha que é australiana, tá? A Austrália tem... Não, a Austrália... a Austrália é um mundo surreal. Qualquer coisa que exista no mundo, na Austrália existe. Gigante e venenoso. A Tridacna é uma grande ostra que cabe um bebê dentro, tá? Caramba. Um bebê. Então, ele tem duas lá. O dia que vocês tiverem a oportunidade, é o seu Luiz, biólogo Luiz, gente boa, me deu a oportunidade de trabalhar com ele. Eu, inclusive, fiz uma exposição, trabalhei com ele numa exposição com a Rodrimar, lá naquela Arena Praia e Companhia de Santos. Fiquei 2 meses na tenda lá, trabalhando como biólogo-chefe, junto com outros colegas, e foi muito legal. Isso foi... Mas voltando Mas então enfim, aqui, voltando ao assunto dos tubarões. Eu não acho que o tubarão branco seja o pior, Então, assim. Eu acho que deve ter tubarões menores que com certeza devem ser mais agressivos. Então, eu acredito que o tubarão branco, ele de fato é o maior predador. Mas eu não acredito que ele seja o de maior risco para o ser humano. Porque o tubarão branco ele não costuma chegar muito próximo das costas, né? Se eu não me engano, é muito difícil, né? Já o tubarão-touro, o tubarão-tigre, que tem a ideia de se reproduzir dentro dos canais, acaba tendo uma facilidade maior de acabar tendo curiosidade numa perna ali, de repente, num surfista confundindo com uma Você já foca, sabia algo do dessa tipo. informação já? Não, um pouquinho. Caramba, mais ou A menos gente por bateu aí. o papo antes. Mais ou Porque menos você por começou a aí. falar, não, porque ele vem se reproduzir perto das Não, coisas. Você já sabia dessa informação? Uma Já boa- você pesquisou agora? Acabei de Que pesquisar loucura, aqui. cara. É muito específico. Não, é. Olha, Mas é isso, não é? Eu estou não tô colando, não. colou na prova. É que eu tenho bastante curiosidade em tubarão, Vamos lá, aranha. vamos usar o Não questionando o seu conhecimento, a sua inteligência. Não, é só porque me pegou de surpresa você saber desse assunto. E o jeito profissional que você falou, assim. Eu estou errado, pode Vamos pro corrigir, termo não tem técnico. problema. Esses animais são predadores de topo. Uhum. O que é o predador de topo? Ele não tem inimigos na natureza. Entendi. Como ele não tem inimigos na natureza, ele serve para controlar grandes espécies. Por exemplo, vamos pegar um exemplo que você tem esse enxame de mosquitos, causando várias doenças. Certo. Quem é que come os mosquitos? Tem vários animais, um deles é o sapo. Né? O sapo é um que vai lá e come. Se você tira o sapo, prolifera mosquito e aí dá doença para o de saúde pública. A mesma coisa, esses predadores de topo, eles servem para controlar a quantidade de espécies, consumidores secundários, consumidores de primeira ordem. Então, no caso, o tubarão branco não é o mais perigoso, Ok. tá? Ele é o segundo mais perigoso. Ah, ok, tá bom. Tá no pódio. Tá por ali, tá por ali, Tá tá aí por ali. no pódio. Então existe um pódio de 3 tubarões terríveis. Um deles é o tubarão cabeça chata, o tubarão touro, tá? Que é o Carcarrhinus leucus, o nome científico bonito, né? Tá vendo? Se eu Aí tivesse tem colado, eu tinha falado esse nome. Carcarrhinus leucus. Aí você tem
Carcharodon carcarias, que é o tubarão branco. E você tem o Galiocerdo cuvieri, que é o tubarão tigre. São esses 3. Quando lançou o filme Tubarão, ele lançou baseado num livro de um autor chamado Peter Benkley. O que aconteceu? O tubarão cabeça chata é um tubarão que ele adentra água doce. Os tubarões adentram rios, tá? Adentram às vezes 10 quilômetros para dentro do rio para poder se alimentar e também reproduzir, tá? E nesses ambientes de estuário, manguezal, que são muito importantes, por quê? Porque é água salobra, onde tem áreas de intersecção entre água do mar e água doce, faz uma temperatura ideal, uma água salobra para que esses animais reproduzam. E lá tem muitas espécies de peixes também que se reproduzem ali, então lá é um ambiente propício para o quê? Para a reprodução. E os tubarões têm 3 tipos de reprodução. Ou eles botam ovo, que são ovíparos, ou eles são vivíparos, que eles já nasce o filhote pronto, tá? E tem os ovovivíparos. Vocês já viram às vezes na praia umas bolsas pretas assim? O pessoal fala ovo de arraia, entendeu? Não. Então, é saco de vitelo. O que é vitelo? É vitamina ou comida. É como se uma placenta. O tubarão expõe isso fora do corpo, uma placenta com o bebê mal formado. Então ele vai se alimentar daquele líquido, daquele vitelo, para depois ele sair para a natureza. Tá? No caso do tubarão touro, tubarão cabeça chata, eles são vivíparos. Tá? Então eles já nascem e às vezes eles, se não tem comida, eles cometem até canibalismo dentro da barriga da mãe, para sobrar os que sobraram, saem. Entendeu? Para tu ver a agressividade do bicho. Tá? Outra coisa que contribui é a poluição do mar. Porque o tubarão-tigre, ele é o lixeiro da natureza. O tubarão-tigre, ele come plástico, ele come madeira, ele come placa de carro, já foi encontrado na barriga dele. Tá? Quando você faz, ele tem um órgão, chama, é um órgão que ele separa o que é orgânico do que é inorgânico. É como se fosse uma ave. A ave também, os pombos, eles têm a moela, né? Tem esse órgão. Então já foi encontrado tudo que você pensar na barriga no tubarão-tigre, tá? Só que eles são agressivos, principalmente no período reprodutivo, né? Outro também perigoso é o tubarão-martelo, tá? Mas não é esse que está atacando lá na praia de Boa Viagem. O que aconteceu lá em Boa Viagem? Não é só em Boa Viagem não, tá? É Boa Viagem, Candeias, Piedade, toda a costa quase inteira do Recife está dominada por esses tubarões. Mas principalmente os maiores ataques em Piedade e Boa Viagem. E é uma praia linda. Eu já estive em Recife, já fiquei ali em Jaboatão dos Guararapes, que é uma cidade do lado do Recife, ali, região metropolitana, e tem placas a todo momento avisando dos ataques de tubarões. Mas as pessoas ainda insistem. Por que acontece? Insistem em tomar banho. Ali é um ambiente propício, porque construíram um porto, chama Porto de Suape, impediu a entrada do animal no manguezal para poder se alimentar e reproduzir. Em 1980 que aconteceu isso. Aí o animal fica sem lugar para poder reproduzir e comer. Ele vai para onde? Ele vai aonde tem abundância de peixe. E lá os canais são fundos. A costa do Recife é funda. Então, eles ficam circulando, esses animais eles ficam circulando o tempo todo naquela região. Então, e eles se alimentam dos peixes que tem ali. Porque aonde tem poluição, você tem outras espécies de camarões, crustáceos. Os camarões são lixeiro do mar. Lixeiros também, é. Crustáceos, aí vem outros peixes, e aí tem muito peixe, e aí esses tubarões ficam ali. Só que quando o ser humano entra na água, não é porque ele gosta ser humano vou comer. Não. É porque ele confunde com um animal, entendeu? Confunde com outros animais e vai lá e dá uma mordida. Mas ele não vai lá e engole a pessoa, né? Ele dá uma mordida e vai tirar um pedacinho. Só que o problema desse tubarão, principalmente tubarão-tigre e tubarão-cabeça chata, é que eles têm os dentes para dentro, retraído para dentro, é como se fosse uma picareta. Então, ele tem uma mania de quando morder, ele faz isso, ó, ele balança. E como o dente dele encrava, então ele facilmente vai levar um membro, ou uma perna ou um braço. Nossa. Tá? Ele vai levar.
E normalmente a carne humana ele não gosta, ele vai lá e cospe fora. Ele só vai fazer o ataque. Só que numa mordida ele já arrancou um braço teu. Entendeu? Agora, tem solução isso aí? Primeira solução é educação ambiental. Você tem que orientar bem, explicar bem para as pessoas que é um lugar perigoso. Não adianta tomar banho nesse lugar. Ah, os tubarões vão prejudicar a economia? Pior que não prejudica, porque as praias têm muito movimento, tem muito bar. E até a fama dos tubarões gera tudo. Gera artesanato, gera camiseta, gera tudo. Sim, até aqueles mergulhos lá, tem gente que mergulha com tubarão também. tem, contra aqueles tem. mergulhos controlados, né? Inclusive tem mergulho até com tubarão branco, porque o tubarão branco ele fica mais em regiões mais frias, entendeu? Então, no caso, na África do Sul, o tubarão branco tem bastante, na Austrália também. E porque tem muita foca e leão marinho. É o principal alimento desse animal. Ah, entendi. Entendeu? Ele tem uns dentes, que é um dente triangular serrilhado, 30 centímetros. E ele tem 3 gomos de músculo na boca. E cada vez que cai um dente do tubarão, já tem outra fileira de dente atrás substituindo. Então ele tem dente até o final da vida dele. Você precisa ir no dentista. Esses mergulhos com tubarão branco, eles são feitos só em gaiolas, né? Feitos em gaiolas, né? Mas tem mergulhadores. Porque assim, o tubarão, quando tem abundância de comida, ele não vai te atacar. O tubarão branco não vai te ver. Aí os mergulhadores vão lá e mergulham lá na Cidade do Cabo, na África do Sul, né, em Joanesburgo, que tem muita população de focas, leões marinhos e elefante marinho. Você tem que monitorar pra ver se ele acabou de comer, né? Se tu mergulha Pergunta lá, pro tubarão se ele já mergulha lá parecendo uma foca já. Não, e é pura gordura. A foca ela tem uma camada de gordura, ela não sente frio, porque é um isolante térmico, né? Sim. Então, mas o tubarão gosta de carne boa, em abundância, né? Então ele tem todo esse mecanismo de boca para poder dar uma mordida, mas ele não engole de uma vez. Ele dá uma mordida, deixa o bicho agonizar para depois comer. Então lá tem mergulhos turísticos com os tubarões brancos, porque onde tem abundância de comida, o bicho não fica agressivo. Sim. E é bonito lá, tudo. Agora, quando tem desequilíbrio na natureza, essas coisas, aí o animal, né? Igual que está acontecendo em Boa Viagem, hoje Boa Viagem, infelizmente, é o segundo lugar de ataques de tubarão. Essa lógica da alimentação eu já vi até pra tigre, leão já, tipo, você pode chegar e fazer carinho num leão, num tigre, desde que ele tenha almoçado. Desde que ele... É sério, eu até vejo, tem a galera que trabalha em zoológico, aqueles influencers assim, que os caras vão alimentar o tigre, faz carinho, tudo. Aí o tigre às vezes até brinca junto. Ele sempre fala, só toma cuidado que a brincadeira do tigre, uma patada pode levar, uma parte sua. Todo animal selvagem Mas... não é um gatinho, tá? Então todo animal selvagem é aquela coisa. Ele tem instinto. Até um gato doméstico, Sim. ele tem instinto. Eu tenho um gato lá na Frajola, que é o gato lá na minha loja. Ele é dócil, mas se você pegar e coçar a barriga dele demais, ele vai querer te morder e azunhar, porque ele não gostou. Então tem que ter muito cuidado. Sim. Até, você sabe que um dos bichos mais perigosos que tem na savana africana que você citou, não é o leão. É a abelha? A abelha? É. É o hipopótamo. Porque ele é muito O territorialista, hipopótamo é o né? animal mais perigoso que tem. E leão nenhum chega perto Não, nenhum bicho. Acho que só o elefante, assim. Porque nenhum bicho chega perto do hipopótamo, não. Ainda mais quando ele tá com filhote. Já que a gente tá falando de savana, você conhece o maior encrenqueiro da savana? Aí é. Você sabe quem que é, né? O maior encrenqueiro. O cara que não tem medo de ninguém. O que vai pra cima e não tem nem tamanho. Isso aí não é o... A hiena? Não, esse bicho aí é o do mel lá. O texugo do mel. Texugo do mel? Nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar. Depois eu pesquiso um pouquinho. Pesquise aí, texugo do mel. Cara... O cara vai pra cima de leão, o cara vai pra cima de hipopótamo, rinoceronte. Nada destrói ele indestrutível. É punk. É parente do... Sabe o Wolverine da Marvel? Tipo ele foi isso. baseado no Carcaju, que é parente desse bicho. Depois você precisa Carcaju e Texugo do Mel. Aí, o Texugo do Mel. Cara, Meu amigo. É o Ratel. Pra quem joga Far Cry, sabe que esse é o bicho mais difícil de matar. Já jogou Far Cry? Cara,
Não. Muito Então, bom. Far Cry, ó. Ah, não, Far Cry Cry 4. qual deles? O 4. Então, foi até o 6 4, agora, né? não, Não, eu o 4 que adoro, tem bastante eu adoro dele. o 4. Não, todos. Eu adoro Então, o o 4. Não, é que é legal. Eu acho engraçado que no Far Cry você tem lá as estrelas dos bichos, né? Aí É. você tem lá o urso, é 4 estrelas. O leão é 4 estrelas. Esse bicho é 5. Eu gosto do Far Cry, aquele dos Estados Unidos, que é o... O 5, que tem aquela seita religiosa. Aí, que também tem o Ratel. Aí tem um... Olha, já mudamos de assunto. Tem um urso lá que é o cheeseburger, cara. Ah, nossa, é muito legal que é o cheeseburger. O cheeseburger. Olha, Aí, ó. ele é terrível, cara. Cara, eu vi uma matéria que esse Meu. bicho, quando ele vai pegar uma cobra venenosa, aí ele tá lá comendo, a cobra vai e morde ele. É. Ele desmaia por uns 5, 10 minutos e depois volta a comer a cobra. É. Não, tá vendo? Até apareceu ali em cima, ó, Far Cry, tá vendo? Ó, tomando Não, é Ratel, muito ó. louco, cara, muito louco. Cara, E esse bicho aí, ninguém enfrenta ele, cara. Não, esse bicho aí é Tô bom. ficando um terror com o Não, na hora Ratel, que aí. apareceu, eu falei, tá explicado, mano. o Esse texugo bicho do aí leão. é Aí ele horrível. voltando cheio de espinha aqui. Esse aqui é o ó, esse aqui é o comendo biólogo a- profissional. Mas ele- assim, ó, posso falar, o bichinho é bonito, viu, cara? É bonito. É, eu olha vi que isso. tem um pessoal que domestica ele, né? Que cuida. Não, eu não duvido. Não tem, eu vi Agora, naquele esse meu momento animal de aí hiperfoco. é de uma classe, de uma família chamada mustelídeos, tá? Uhum. São animais atarracados. O que é atarracado? Ele é baixinho, Aham. tá? Ele tem um corpo esguio, então ele consegue... Então, parentes dele são o mangusto. O mangusto é o bicho que enfrenta a cobra, tá? O mangusto. Aí você tem a lontra, você tem o arminho, você tem a marta. Tem um bicho chamado marta, que é a lontra das florestas do Canadá e Estados Unidos. É muito bonita, ela tem um pelo vermelho púrpura e sem colocar a marta aí, vai ver. E aqui é tudo branco aqui. Antigamente se matava muito desses bichos para fazer pelo para pincel, para pintar, entendeu? Caramba. Matava-se para fazer aquele casaco de vison, que é um casaco, que é um animal que chama vison, que é uma lontra que tem um pelo preto brilhante. Se matava mais ou menos umas 50 a 100 lontrinhas para fazer um casaco de vison. Caramba. Graças a Deus isso acabou. Graças Tá. a Deus. Eu ia falar sobre o rio Jaguareguava Isso, também. até anotei aqui Você para anotou, falar né? sobre os manguezais e o É. rio Jaraguareguava, para falar a importância deles. Até algo que a gente deu uma comentada na última vez que você veio, né? Não, nós estamos numa área aqui muito importante de preservação ambiental. Nós temos essa parte do rio Itapanhaú e dos seus afluentes e o Parque da Restinga, né? Tem que ser preservado. O problema é que Bertioga é uma cidade que tem muita área ainda para construir. E a Riviera de São Lourenço é um lugar que é um case de sucesso de preservação do meio ambiente. Não fazendo propaganda, tá? Mas quando começou, eu estudei na parte de, quando eu fiz a pós-graduação, com o engenheiro João Batista, que trabalhou lá e tudo. E ele é o seguinte, a Riviera ela consegue preservar a área ambiental, né? Na época, quando começou, então... Você tem que preservar mais ou menos 30% de mata nativa, né? Você pode construir ou então reflorestar. Então é o que aconteceu com essa entrada lá nova, né? Que tiraram uma boa parte lá, mas reflorestaram, melhoraram o bairro. Se você devasta, mas você está melhorando, você está restaurando, aí sim. Sim. O problema é quando você devasta e você não faz nada. E ainda mais construção em área de manguezal. Sim. E o que me preocupa demais é essa mania agora de querer construir marinas e construir decks de cais e porto de moto aquática e lancha dentro da área de mangue. Porque se você... Uma lancha dessa, ela anda numa velocidade mais ou menos de uns 9 nós, por aí, 10 nós, ela levanta todo o fundo. E ela vai desenraizando as árvores do mangue. E vai destruindo o ambiente, entendeu? Então aqui nós temos o manguezal. O que é o manguezal? O manguezal é um bioma, né? Bioma é um ecossistema em que você tem uma vegetação que ela tem raízes aéreas, né? Você pode ver, chama mangue. Tem a risófora, que é o mangue vermelho. Você tem a vicênia, que é uma árvore mais baixinha que fica no chão e ela tem uma folha mais gorda, né? E a lagunculária. São os 3 tipos de árvores que tem. Então elas servem para quê? Elas fazem a filtragem da água, tá? Melhora os sedimentos da água, retira o gás carbônico também, consegue manter sal, manter gás carbônico. É ideal para que os peixes possam estar vivendo, né?
debaixo dela, se alimentando dela, das frutas e tudo mais. E ali a água, mantém a água salobra, né? A água, ela controla a salinidade da água. Então tem muitas espécies, né? Principalmente espécies que são da região aqui. Então espécies endêmicas, aqui que é endêmica, que é nascida aqui. Então você tem o robalo-flecha, você tem a traíra, você tem a perna de moça. Você tem várias espécies de peixes que estão ao longo do ano vai desaparecendo. Por quê? Por causa desse desequilíbrio que está acontecendo. As áreas dos manguezais nossos não podem servir de área de lazer. Tá? Eu acho que lancha, essas marinas aí, tem que ter uma parcimônia, tem que haver uma fiscalização para não explodir a longo prazo isso aqui virar uma riviera de lanchas e motos aquáticas no canal da Bertioga. Sim. Porque existe uma espécie muito importante que é o guará vermelho, que é uma ave, sabe aquela ave bem vermelha? Sim. Símbolo, né? De Cubatão. É aquela que tem um bico curvado. Sim. É o símbolo da nossa preservação do ambiental, porque Cubatão antigamente era considerada a cidade, o Vale da Morte, porque eram empresas que jogavam metal pesado na atmosfera. Nossa. E o rio Cubatão ficou todo poluído, isso nos anos 80, e foi uma degradação absurda. Então, não foi Cubatão que ganhou um prêmio de cidade que mais evoluiu em questão de mais poluente a mais não poluente? Se eu for para falar de Cubatão aqui, dá um programa inteiro. Tá, então a gente reserva esse assunto. A gente vai fazer um assunto só falando de Cubatão. Eu tive vários professores muito bons, né? Não querer me gabar. Mas essa parte vamos falar dessa parte do tubarão, foi o Otto Bismarck, que é o segundo maior, o terceiro maior entendedor de tubarões, raias e peixes cartilaginosos do Brasil, tá? Ele que fez aquela série Planeta Água do Fantástico, alguns anos atrás. Eu tive a honra de ter sido aluno dele. Eu já sabia, eu já tenho um fascínio por esses animais, mas o Otto é um livro, né? Ele é maravilhoso. E outro grande professor foi o professor Hélio. Ele foi diretor da CETESB. CETESB foi um órgão criado de preservação do meio ambiente e do ar aqui, né? Então, na época da COSIPA, antiga COSIPA Cearia, lá no Cubatão, ele multou 42 vezes a COSIPA por causa de meio ambiente, porque a Cearia joga muito metal pesado no rio Cubatão e no estuário de Santos. E é tudo interligado, tá? É tudo interligado. Esses canais da Bertioga, é tudo interligado com o estuário. Vão até Santos, né? Vai até Santos. Vai até Santos, porque se você pegar um caiaque que sai aqui, acertar o canal certo aqui, tu sai lá em Santos. E aí teve muitas empresas, que nem teve uma empresa chamada Ródia, que essa empresa, ela usava o tal do pó da China, que era um produto químico, agora não me recordo o nome do produto químico. O que ela fazia? Chegava num bairro lá em Santos, o resíduo, né? Ela fazia fuselagem de avião. Então, o resíduo desse negócio, ela despejava num bairro chamado Quarentenário, lá em Santos. O Caratimortinha era um bairro mais rural. Aí o cara, eu tenho aqui um produto aqui para tua horta. Posso jogar aqui? Se é bom, pode jogar. Jogava essa porcaria lá. Nossa. E nasceu muita gente, ficou muita gente com câncer, cara. Porque é um produto carcinogênico, sabe? Causa câncer. Sim, sim. Então, aí a Ródia, graças a Deus, não tem mais aqui no Cubatão, mas é um caso seríssimo. E ainda tem, se você cavar lá naquela região do Quarentenário, ainda tem terra verde lá de produto químico que foi jogado lá. Caramba. Inclusive, eu fico preocupado com essa criação desse túnel Santos-Guarujá, porque ali aquele Porto de Santos tem muita coisa ali enterrada, muita coisa jogada. Então, somente pro lado do Guarujá, que acho que eles vão fazer ali no bairro da Prainha esse negócio, na hora que começar a cavar, se tiver produto químico, essas coisas, vai pro canal, entendeu? Sim. E aí eles têm que fazer um esquema muito bem feito ali. Porque para cada projeto desse de grande porte, antigamente se fazia o progresso pelo progresso. Então, qual era o símbolo da indústria do Brasil? Uma chaminé. Então, a chaminé jogando poluição, né? Então, o que acontece? Isso aí acabou. Isso aí, as empresas querem ter o selo verde, que é o selo ISO 14001, que é o selo, que é o conjunto de regras para a empresa ser selo verde, é o conjunto de regras, tem que destinar os seus resíduos. Sim. Então, eu trabalhei na Petrobras, eu participei como estagiário lá num projeto que chama Projeto da Bactéria que Come Borra de Petróleo. Então, quando sai um petroleiro para o mar, aí se dá um derrame de petróleo, aí você joga essa bactéria ela faz uma fermentação lá, porque tem bactéria que
que é inorgânica, é outro assunto, inorgânica. Não, tudo bem. É um assunto mais sério. Mas ela devora essa borra de petróleo e não Legal. deixa vazar. Eu participei desse projeto lá, muito bacana, e fazer coisa de estagiário lá. Eu fui lá para aprender, né? Ele comentou do selo verde. O selo verde É a ISO. É a ISO, né? É. E é bom porque, na verdade, quando a gente fala de empresa, você tem que ter um bom programa de incentivos, né? O selo verde ele ajuda com redução de imposto, abatimento também, Sim. aquele negócio de CO2. Então, tipo, não é que a empresa é boazinha, não. É que ela vai ter benefício com isso também, Vai ter né? muito benefício. Então, mas aí é um programa de É uma incentivos contrapartida, né? bom. Bem, eu estou monitorando... Só falar do rio Jaguareguava, que é um afluente do Itapanhaú. Então, esse rio Jaguareguava, pessoal aí que é influencer aí da região, que nem o Pantera, o pessoal falou que estão querendo fazer captação de água desse afluente, desse rio. Então, o que acontece? Esse rio Jaguareguava, que é um afluente do Itapanhaú, ele tem águas cristalinas, ele é usado para canoagem e tudo mais. Mas não sei se é o governo, não sei, estão querendo acabar com esse rio. E esse rio é um dos rios que tem a maior população de guarás vivendo nele. Guarás e outras espécies de animais, fauna e flora. Então eu estou num movimento aí que me passaram que é para poder proteger esse rio Jaguareguava, tá? Estou divulgando, inclusive, porque Perfeito. não pode acontecer uma coisa dessa. Porque captar água, até aí tudo bem, você vai captar água. Agora, desviar o curso do rio Tem que e ser feito de uma tirar maneira a importância consciente. ambiental que esse rio tem. E nesse evento que teve aqui na tenda do meio ambiente, teve muito legal, foi uma homenagem às trilhas que nós temos aqui. Então, quer conhecer Bertioga, não é só a cidade, não só o forte, mas tem que conhecer as trilhas, né? Sim. Eu ainda não tive oportunidade, nem sei se aguento fazer. Mas tem muita trilha ambiental aqui, cara. Tem muita coisa bacana. Pô, não, Bertioga é... A gente que mora aqui não sabe de 1%. Não sabe nada. Bem, eu tô monitorando aqui o nosso tempo aqui e parece que não, mas já passou 1 hora já. Ih, E o que acontece? A gente vai ter que encerrar mais uma vez, a gente não conseguiu falar de tudo. Mais uma vez foi assunto, que foi para assunto, que foi para assunto, que me foi para assunto. convidem. Mas Quantas outros vezes convites virão. Eu acabo ficando com a parte chata que é ter que parar o assunto por causa do tempo. mas fazer o quê? Alguém tem que ser o vilão. Alexandre, eu queria que... A gente já está encerrando, já indo para esse último bloco já. A gente reserva 5 minutos para os convidados. Se quiser olhar para a câmera, falar da sua empresa, passar o seu Instagram, os números de telefone, os 3 números atrás do cartão de crédito também, se quiser. Pode passar. Hoje é Pix, né? Passar a chave Pix. Fica à vontade, a gente reserva 5 minutos para você poder gente, falar com isso. os telespectadores. Eu convido a todos, tá, para primeiro visitar a nossa cidade, que a nossa cidade é linda, é maravilhosa. Todo mundo que mora aqui gosta de Bertioga. A cidade é uma das cidades, é a cidade mais caçula, né, do litoral, né? Sim. Mas é uma cidade com uma área ambiental preservada, maravilhosa, uma história, uma importância enorme. Eu tenho orgulho da minha família ser daqui, de ter crescido aqui. Então, Bertioga é linda. E vou falar para vocês que eu tenho minha loja, tá? Para vocês visitarem a loja de garagem, tá? Fica na rua Irmãos Braga 75, no centro de Bertioga, pertinho do Forte São João, tá? É a rua da sorveteria Aquarela. Então, quando o pessoal vir, né, na sorveteria Aquarela, vem lá, vamos prosear, vamos negociar. E também tem meus canais no Instagram, que é Alexandre Rodrigues Pamplona, né? @Alexandre Rodrigues Pamplona. E tem também no TikTok, o blogueiro também, que lá eu posso estar dando aula, eu recito poesia também, tá? Legal. Eu estou lendo muita poesia porque eu acho que é importante a gente ler, tá? Poesia qualquer um faz poesia. O pensamento de uma pessoa é uma coisa, às vezes, abstrata, uma coisa, o seu sentimento interno, e às vezes é o que você está ao redor. Eu só queria terminar recitando, dá para recitar um pouquinho da poesia? Essa aqui é a dona Eleonora Bispo, que eu tive a oportunidade de ir lá na tenda do meio ambiente, na festa do meio ambiente, ver a palestra dela. Ela lançou um livro, que é O Mar e a Cidade, Poesia Caiçara, então eu queria recitar esse poema. Então vamos lá. O mar invade a cidade? Faz por necessidade.
Ele só pede, afinal, que respeitem o seu quintal. A verdade é que tem gente que se acha onipotente. Pensam que a riqueza compra até a natureza. Constrói no seu terraço, invadindo seu espaço. E quando ele se zanga, arregaça suas mangas. É quando mais se destaca, pois tem direito à ressaca. Sem nenhuma propaganda, ele mostra então quem manda. Confirma que recuar não era dever do mar. Caramba. Adquiram esse livro, O Mar e a Cidade, da dona Eleonora Bispo, a preta. Tá? Desse ano, né? É desse Esse ano. livro? Legal. Isso aqui, esse livro ele fala... É Bertioga nua e crua. Tem que ler isso aqui. Legal. Que é maravilhoso. Gente, muito obrigado. Gente, muito obrigado, Alexandre, por você ter aceitado mais uma vez o convite. Aqui nos bastidores já é a terceira vez que a gente convida. Na verdade, a quarta. A primeira ele conseguiu, as outras duas não deu. E agora, finalmente, conseguimos ter este episódio. Queria agradecer você de ter aceito esse convite. Muito obrigado pelo papo. A gente ainda tem que fazer um episódio dedicado para o Geek, né? Pro Ned. Falta A o gente Geek ainda não ainda. fez. Eu achei Olha. bastante interessante. Eu acho bem legal falar sobre Cubatão também. Cubatão. Isso Ah, tem eu muita acho bem coisa para bacana. falar. São ótimos temas. A gente Tem tem que muita fazer coisa pra episódios falar. dedicados para isso. Olha, estou à disposição. Pode Mas me eu até convidar. comentei com o Alexandre quando eu quando fiz a vocês pauta. A pauta normalmente era um pouquinho mais longa do que isso. Mas eu falei, cara, eu nem me preocupei com a pauta porque eu tinha certeza que a gente ia chegar aqui e ia desenrolar, como Ia a gente desenrolar. sempre desenrolou. Eu até falei, ele me passou os assuntos aqui que ele queria falar também, deu tudo certo. Então, novamente, muito obrigado. Queria agradecer a nossa equipe aqui dos bastidores. A gente fica com um trabalho fácil, né, ô Peterson? Ó, o Luiz ali tá agora como fantasma. Vocês viram aí verdade, que a tela agora- começou a trabalhar aqui. É isso aí. Queria agradecer aí ao pessoal aqui dos bastidores. E queria agradecer também você que assistiu até agora. Você que comentou, você que curtiu. Você que vai mandar para aquele seu amigo que gosta dos assuntos que a gente falou aqui. Agradeço a você porque, no final das contas, sem você, telespectador, a gente não estaria aqui. Queria agradecer também o Peterson, meu parceiro. E é isso, gente. Até o É próximo isso. episódio. E lembrem-se que esse é apenas o começo. Boa pra cima.